Muito bem, a questão que não quer calar agora. Los Angeles em chamas. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. A questão que a gente já colocou aqui na abertura aqui da live é o seguinte: é impressionante vendo essas imagens da mídia, como cada vez mais as imagens se parecem com os filmes catástrofes de Hollywood. Tá? Para responder essa questão, a gente tem que ler um cara que é muito pouco discutido na esquerda, muito pouco conhecido, que é o Mike Davis. Mike Davis, não sei se alguém já ouviu falar desse marxista norte-americano. Sim, nos Estados Unidos tem marxistas. Mike Davis, principalmente esse livro aqui, Ecologia do Medo, que é de 1998, tá? Ecologia do Medo, Los Angeles e a Fabricação de um Desastre. Ele faleceu, Mike Davis, aos 76 anos, em 2020. Tá? Ele foi um historiador, teórico urbanista, ativista político e ambientologista marxista. Digamos, é um cara preocupado com causas ambientais, mas do ponto de vista marxista. Uma coisa que desapareceu do movimento ambientalista, porque o movimento ambientalista foi cooptado pelas grandes corporações, pelo grande capital. O Mike Davis é de uma época do ambientalismo dos anos 60 e 70, que era orientado pelo ponto de vista materialista, de que, na verdade, as estruturas urbanas criadas pelo capitalismo, elas não são adequadas para lidar com a saúde pública e os desastres ambientais, porque o capitalismo, ele em si já é um desastre ambiental. É a tese dele. Então, Mike Davis, falecido, repito, aos 76 anos, em 2020, ele foi ativista político e, nos anos 80, ele foi editor da célebre revista New Left Review, na Grã-Bretanha. Tá? E os últimos acontecimentos em Los Angeles estão conferindo a ele uma aura profética, que ele anteviu muita coisa que, para ele, Los Angeles era uma causa perdida. Ele era de Los Angeles. Para ele, Los Angeles era uma causa perdida. Tá? Ele, por exemplo, ele anteviu, em 1990, ele publicou um livro, City of Quartz, 1990. Um livro mostrando uma Los Angeles distópica, como se fosse uma sociedade prisional, supervisada por uma força policial opressiva. 2 anos depois, explodiu os conflitos raciais. Em 1992, vocês devem lembrar aqui os mais antigos, né? Que quando a polícia deu uma surra num trabalhador afro-americano, Rodney King, e os policiais não foram punidos, os guetos raciais se levantaram em Los Angeles e começaram a tocar fogo e quebrar tudo. Tá? Provocando os primeiros incêndios urbanos lá. O bicho pegou. E agora, em 1998, depois ele publicou Ecologia do Medo. Nesse livro, ele previu essa crescente onda de incêndios florestais na Califórnia. Ele fala de uma série de catástrofes possíveis que podem ocorrer na Califórnia. Uma delas era essa. E ele parte do princípio, nesse livro, de que a acumulação do capital é oposta a qualquer política pública, seja ambiental ou de saúde. É um ponto de vista marxista. Então, nesse livro, ele defende que há uma conexão fundamental entre os interesses privados, o privatismo, e a atual era de pestes e desastres ambientais. Depois, em 2005, ele publicaria um outro livro, que também foi profético, né? Que foi o... qual foi o livro dele mesmo? Que acabou sendo meio profético em relação às pandemias, né? O monstro está em nossa porta, a ameaça global da gripe aviária. Foi dentro já da discussão da gripe aviária em 2005, mas em muitos aspectos ele já antevia aí a ideia do corona, da pandemia global, associando a essa questão do capitalismo.
como as estruturas urbanas, o planejamento urbano, caracterizado pela especulação imobiliária, pela privatização dos serviços públicos e do próprio saneamento básico, está criando condições para esses desastres, saúde, ambiental, etc. E nesse livro, Ecologia do Medo, o Mike Davis ele dá uma atenção especial em Hollywood. É muito interessante isso. Porque ele acha que Hollywood, assim, os filmes noir, a cultura do surf, Hollywood, acabaram criando, moldando uma imagem da Califórnia que meio que ocultou as injustiças sociais, as desigualdades de classe. Então, Califórnia é um paraíso, né? Através disso. Mas ele, paradoxalmente, ele começa a prestar atenção nesse livro, os filmes de catástrofe, os disaster movies. É bem interessante, né? Ele dá uma atenção especial, que ele mostra assim como Los Angeles cumpriu um duplo papel de, ao mesmo tempo, ser uma utopia e uma distopia, tá? Do capitalismo avançado, através de Hollywood criando utopias, mas também distopias. Tá? E é interessante que, baseando-se no Mike Davis, eu descobri um texto de uma repórter cultural do New York Times, tá? A Alexis Solosky, que se baseia nessas ideias, no New York Times, que se baseia nessas ideias do Nick Davis. Tá? Ela parte do que o Nick Davis chama de epistemologia neocatastrofista. Tá? É um artigo muito interessante lá no New York Times, chamado Los Angeles está estrelando uma história de desastre muito real. Então ela fala como sendo natural de Los Angeles, a Alexis Solosky, é um texto muito interessante, eu recomendo vocês darem uma olhada, do New York Times. Los Angeles is staring in an all too real disaster history. Tá? Los Angeles está estrelando uma história de desastre muito real. Lá no blog tem o link, lá no texto sobre essa questão de Los Angeles, tem um link para esse artigo. Então ela fala que ela é natural de Los Angeles, e ela cresceu vendo Los Angeles sendo destruído inúmeras vezes na tela do cinema. Alienígenas, incêndios, zumbis, vulcões, catástrofe sísmica, o diabo a quatro. Tá? Segundo mapeamentos, inclusive feito por esse humilde blogueiro no IMDb, né? O Internet Movie Database. Los Angeles já foi destruída 27 vezes. Nova York mais, 40 e poucas vezes. A questão que Los Angeles é mais questões voltadas a terremotos, questões geológicas, tsunamis, vulcões, terremotos, incêndios. Enquanto o Nova York é mais assim alienígenas, ou aquelas guerras promovidas por super-heróis, tipo Super-Homem ou Homem-Aranha, que destrói tudo, né? Os Vingadores, aquela coisa toda que eles destroem toda a cidade para matar o vilão, né? Então, em cima, vendo esse texto dessa repórter da New York Times, é interessante ver que a percepção dela é muito parecida das testemunhas do World Trade Center em 2001. Não sei se a gente sabe que depois da queda, muitos deram depoimento de que eles simplesmente, as pessoas viam, não estavam acreditando no que estavam vendo, porque achavam que era alguma superprodução de algum filme catástrofe que estava sendo rodado em Nova York. Não, isso não pode ser real. Esse texto dessa repórter natural de Los Angeles, cresceu em Los Angeles, passa muito isso. De como todas essas imagens que estão rodando nas mídias parecem muito com os filmes catástrofes. Mas há um ardil nisso. Por quê? Que a mídia quer se aproximar cada vez mais. Qual é o ardil?
Claro que a gente começa a perceber 10 em cada 10 reportagens, inclusive na mídia progressista, o que é uma coisa miserável, tá? Na mídia progressista. A ação é o aquecimento global. Tipo uma ideia metonímica de pegar o todo pela parte, aquilo que está acontecendo em Los Angeles são as catástrofes climáticas, fenômenos extremos. 10 em cada 10 matérias falam nisso. Tá? Agora, aí você percebe por que Trump foi eleito, por que a extrema-direita cresceu. Não sei se vocês perceberam que o primeiro a fazer crítica ao governador, não sei se você sabe, esse governador ele tem uma cara de canastrão. Qual é o nome dele? Esse governador da Califórnia. É uma cara canastríssima, meu. É o Gavin Newsom. Numa matéria, numa reportagem da CNN, ele estava lá no local, foram entrevistá-lo, começaram a cobrar dos hidrantes secos. Ó, não tem água nos hidrantes. Ele falou, ó, não é meu trabalho. Falou assim o governador. E é claro que ele aproveitou a entrevista para falar, pegar o álibi das mudanças climáticas globais, justificando que não haveria bombeiros possíveis, o número suficiente pela escala que foi o incêndio. Ou seja, assim como Porto Alegre, é uma fatalidade. O cara se colocou assim. Quem foi o primeiro a criticar? O Trump. A extrema-direita, ela imediatamente voa em cima de uma pauta que deveria ser da esquerda e começa a acusar o governador de ter falho. Por quê? Porque ele impôs uma agenda DEI, que se fala, né? Diversity, Equality, Inclusion. Diversidade, inclusão e igualdade de gêneros. Então ele começou a acusar, o que é uma questão, deveria ser política, econômica, vira um pânico moral. Aí o Trump e o Musk também emendou, acho que vocês devem ter visto isso. Em vez dos bombeiros contratarem gente por meritocracia, contrata por inclusão e igualdade de gênero. Então tem lésbica, tem gay nos bombeiros. Então eles são incapazes de combater. Então eles preferem mais essa agenda do que salvar vidas e casas. Assim falou o Musk, para ir em cima do Trump. Então, é típica estratégia, não sei se vocês estão entendendo, a apropriação. Então, isso inviabiliza a esquerda de criticar, inclusive, uma gestão neoliberal. Se eu começar a criticar o governador, eu vou parecer extrema-direita também, porque o Trump está criticando o governador. A gente sabe que essas agendas, ESG, diversidade, igualdade e inclusão, é marketing. Aliás, o Corpo de Bombeiros, vocês devem ter visto lá, às pressas, teve que pegar 1.000 prisioneiros do sistema prisional privatizado da Califórnia, pagando $10 a hora, fazendo um curso rápido, que não tem bombeiros no número suficiente. A própria chefe do Corpo de Bombeiros, um mês antes, falou de cortes de gastos que estavam inviabilizando qualquer tipo de ação emergencial dos bombeiros. Uma possível uma ação emergencial no futuro. E o futuro veio. Um mês depois, está aí os incêndios. Está lá no artigo desse humilde blogueiro, a declaração da chefe do Corpo de Bombeiros, um mês antes, acusando corte de gastos. Então, eles criam essa agenda ESG, diversidade, como um marketing para esconder a gestão de terceirização violenta, selvagem e corte de gastos. E está aí, hidrantes secos e tudo acontecendo. Tá? Então, isso, na verdade, não na verdade, pegando aqui o Mike Davis, está aqui a figura, né, o governador, o Newsom, falou isso, olha, não é meu trabalho. A questão de hidrante seco, o problema de hidrante não é meu trabalho. Ele falou. Cara, canastríssimo, meu. Então, é um problema da gestão neoliberal.
Agora, se eu começar a criticar também o governador, você é de extrema direita, você é um negacionista, são os fenômenos do aquecimento global. O problema é que isso não nega, não são excludentes. O Mike Davis mesmo coloca. Quer dizer, cada vez mais a agenda neoliberal torna as sociedades cada vez mais vulneráveis. Não estamos negando as mudanças climáticas ocorrem. A natureza, é dinâmica. O problema é que a sociedade começa a se tornar cada vez mais vulnerável. E estamos vendo aí Porto Alegre e Los Angeles é a vitrine. E dessa coisa meio estranha pós-cinema que a gente está vivendo. O que é o pós-cinema? É aquilo que o Walt Disney queria para a Disneylândia, experiências imersivas. Então, estamos tendo uma experiência imersiva. Estamos imersos no filme catástrofe hollywoodiano. Então, você despolitiza um problema e aí resulta no quê? É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do próprio capitalismo. Aquilo que o Mark Fisher colocava. Então, isso aqui, olha, é o que está acontecendo em Porto Alegre. E temos os exemplos, a privatização da água, desse casal aqui inacreditável, que são os Resnick. Os Resnick. Eles têm uma empresa cujo nome é mais empático impossível. Sabe, é aquela coisa do neoliberalismo, de agenda ESG, você fuder tudo com um sorriso empático no rosto. Olha, eu estou destruindo os serviços, patrimônio público com um sorriso simpático e caloroso no rosto. Simplesmente, eles se apropriaram da Kearney Water Bank. Kearney Water Bank. Um pequeno trecho, vou apresentar de um documentário que explica melhor. Aqui um pequeno trecho, vamos lá, que explica bem essa questão. É isso que a esquerda não consegue, não vamos falar sobre isso, são os fenômenos globais, de aquecimento global. Vamos lá, rapidinho. While 40 million Californians suffer through unprecedented drought, one billionaire couple owns a massive share of the state's water system, seized in a series of secretive meetings 2 decades ago. That system was largely paid for by the very taxpayers whose water these billionaires hold hostage. Urban water systems are desperate for water, but in 2023, they'll receive just 5% of what they requested from the state. The Resnicks are the biggest farmers in California. As of 2007, they owned 4 San Francisco's worth of farmland. And nearly half of Americans buy at least one of their products. Their pistachios, their pomegranate juice, their mandarins, their flowers. It's all under one massive umbrella, the Wonderful Company. A privately owned company worth at least $5 billion. The majority owners, the Resnicks, are worth at least $8 billion. How were they able to take over such a large percentage of what should be a shared public resource? This is The Classroom from More Perfect Union, and today we're looking at how the Resnicks got rich. Linda is a former child actress, the daughter of Jack Harris, a successful movie distributor of the 1950s, most well known for The Blob. Starring Steve McQueen and a cast of exciting young people. At 19, she founded her own advertising agency. Stewart was born to a middle-class New Jersey family and started his first business, a janitorial service, in grad school. He eventually acquired American Protection Services, a burglar alarm and security company. Linda approached him about marketing services for the company, and they hit it off, not knowing that one day they'd work together to take over California's water. The Lovebirds became business partners. They bought Teleflora, the flower delivery company, and the Franklin Mint, purveyors of inane little tchotchkes. Linda was the marketing person, and Stewart was in charge of business. As Linda told the LA Times in 1993, "I've always said that Stewart and I together make one perfect person, like little salt and pepper shakers." In the late 80s, they found their primary industry, agriculture. They got into the pistachio business. Linda said, "We've done more for the pistachio than anyone ever since it was planted in the Garden of Eden. My husband should be canonized for all the work he's done." They started branching into other products, almonds, pomegranates, citrus, wine, and acquiring more and more land to cover it, including some very important land in Kern County.
which granted them water rights in the area. As the Resnicks were building their empire, the state of California was building new water infrastructure with taxpayer money. California's natural water supply is very inconsistent. Vastly differing amounts of rainfall means the state can go from surplus to drought and back very easily. So they build water banks to store water during surpluses to have during droughts. One important storage facility is the Curran Water Bank, started in 1988. The facility was built with hundreds of millions of taxpayer dollars, which could have been a good thing. The people of California would have owned the water. But there were two Californians thirstier than the rest, and they wanted more water. Linda and Stuart Resnick, and they had a lot of political power. We'll get to that. In 1994, state water officials, water infrastructure contractors, and agricultural landowners with water rights arranged a secretive meeting at a resort in Monterey Bay, California. These groups, a mix of private companies and public agencies, rewrote California's water rules without any input from voters, taxpayers, or legislators. The new rules, called the Monterey Plus Agreement or the Monterey Amendments, were devastating for working Californians, and great for agriculture billionaires. The original code included urban preference, a long-standing rule that in times of drought, the state water board would give urban areas, where people live, access to water supplies before agricultural interests. Monterey axed that. That means that in times of drought, the water systems for normal Californians would have to buy water from private companies, because they weren't getting it from the state. The new agreement also... Bom, aqui já vimos aqui o suficiente, né? Aqui vai longe. Esse vídeo, eu recomendo vocês darem uma olhada nesse vídeo, nesse documentário, né? Que é bem interessante. Deve ter percebido que toda uma infraestrutura que foi criada, né, o Curran Water Bank, construída com o dinheiro dos contribuintes, foi privatizada nesse acordo no Vale do São Joaquim, né, a Wonderful Company, com a atividade Monterey Plus Agreement, né, que foi o documento, simplesmente reverteram, né, já que o acordo era de que, em primeiro lugar, o fornecimento de água era público, para depois ser aplicado para produção agrícola. Esse acordo Monterey Plus Agreement, em 1994, inverteu. Então, romãs, pistaches, amêndoas, esse cultivo exige muito água, laranja, frutas, grãos, exige muita água. Então, os caras ficaram milionários, né, esse banco de água de 50 quilômetros quadrados, né, que envolve, inclusive, águas subterrâneas, tá? Que envolve aí 1,85 trilhões de litros. Imagina nas mãos da Wonderful Company. Wonderful Company é ótimo, né, o nome dessa empresa. Um nome assim com muita empatia, né? Muito... quem fez esse documentário aqui? É a More Perfect Union. Essa organização de mídia é uma organização não lucrativa e progressista, né? Foi fundada essa organização em 2021, lá nos Estados Unidos. Tá? Então, a plataforma assim, de notícias, documentários assim, progressistas, envolvendo a cobertura, né, de mobilizações trabalhistas, sindicais, reportagens, né, de vídeos, cobertura do movimento trabalhista americano, política econômica, responsabilidade corporativa, são os temas, né, digamos assim, dessa plataforma, né, de notícias, documentários, More Perfect Union. Vale a pena vocês conhecerem o trabalho, né, o material, os vídeos, os documentários, gratuito, não lucrativo, razão pela qual eu passei aqui, pelo menos a princípio, pelo menos não caiu a live aqui. É gratuito, é de grátis aqui, né? Então, ou mais, você vê isso daqui, outra coisa, Surf Ranch, vocês sabem disso. Isso é um outro exemplo dessa questão da privatização dos reservatórios de água, que você... Ficam jogando a culpa aonde? No aquecimento global, não sei o quê. Mas tá aí a coisa. Tá?
O que é? Esse Surf Ranch foi inaugurado em 2015, ondas artificiais, é um paraíso de ondas artificiais, que está sendo cogitado para sediar as competições de surf para as próximas Olimpíadas de 2028, que vão ser realizadas nos Estados Unidos. É numa região árida, 160 quilômetros ao norte de Los Angeles, tá? Carente de água, essa região, mas está lá. Um paraíso aquático de ondas artificiais para milionários e herdeiros brincarem de pegar ondas perfeitas. O desafio do Surf Ranch é criar a onda perfeita. É especializado em surf, tá? Não é praia artificial. Especializado em surf, então está aí. Então, essa coisa da apropriação, o Trump se apropriou da crítica ao governador, então ele não critica a gestão neoliberal do governador, critica pelo ponto de vista do pânico moral. A culpa é porque tem muito trans, gay e lésbica nos bombeiros, é isso que o Trump fala. É essa agenda woke que está destruindo tudo, os Estados Unidos, tal. Claro, tem certa razão, mas não nesse sentido, né? Está destruindo é o campo da esquerda. Então você vê lá como que eu vi, eu fiquei embasbacado, um ICL Notícias essa semana. Não é questão de buscar as causas na prefeitura, no governo, é uma questão das mudanças climáticas globais e ponto. Assim, é assim que eles viram, que trata essa questão. Tá? Então, esse documentário você vai encontrar nessa plataforma More Perfect Union, Media Organization. Dá uma olhada lá na internet, More Perfect Union. Você encontra esse documentário lá. Tá? Tá certo que eu legendei aqui em português, tal. Eu posso até colocar no canal do YouTube. É porque eu fiz a legenda aqui em português nesse vídeo. Eu me comprometo, então, a subir esse documentário no canal do blog, já que é gratuito, não tem problema, né? Não tem problema essa questão de copyright e tal. É feito mesmo para... Esses documentários são feitos mesmo para serem distribuídos, tá? Então, eu vou colocar vou subir lá no canal do Cine Gnose, tá? Para ter acesso mais, ou vai diretamente lá nessa plataforma More Perfect Union, essa plataforma de coberturas, reportagens progressistas, né, e documentários, tá? E aí a gente vai entrar agora...